Salve pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. A Argentina está passando por um terremoto político desde a última sexta-feira. Não sei se vocês estão acompanhando, isso está sendo bem discutido. E sem sombra de dúvidas, é a maior crise política que o presidente Javier Milei está passando. Vez ou outra, eu sempre trago alguma questão da Argentina, só que de uma outra perspectiva, né, de um outro debate, mas eu acho que agora cabe trazer esse comentário aqui. Você já ouviu falar naquele ditado que todo dia acorda um malandro e um otário? Pois é. Antes de entrar no tema do vídeo, eu queria agradecer quem tem acompanhado o canal, já queria pedir para deixar o joinha, se inscrever quem ainda não é inscrito, ativar as notificações caso queiram ser avisados quando novos vídeos saírem. Queria agradecer também o apoio fundamental dos membros, que é essencial porque eu continuo com esse meu trabalho aqui. Para quem quiser apoiar, é só clicar em Seja Membro aí embaixo e ver os detalhes direitinho. Temos vídeos exclusivos, lives exclusivas, teve vídeo exclusivo semana passada, vai ter vídeo semana que vem também, então não deixem de conferir. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela também, caso queiram apoiar o canal a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, quem me acompanha sabe que eu não boto nenhuma fé no Javier Milei, nas medidas econômicas dele, inclusive eu não tenho nenhum medo de afirmar que o que ele vem fazendo na Argentina não só não está dando certo, como também não vai dar certo. E eu digo mais ainda, vai aprofundar o problema estrutural que a Argentina tem, que é a causa da crise inflacionária e da instabilidade econômica. Mas aqui hoje eu queria trazer uma parada que foi inacreditável, que vem se arrastando aí com uma crise desde a sexta-feira passada, que foi o presidente Javier Milei ajudando a dar um golpe de criptomoeda contra milhares de pessoas, não só da Argentina, mas do mundo inteiro. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: na sexta-feira passada, o Milei ele fez uma postagem no Twitter divulgando uma criptomoeda chamada Libra. Como vocês podem ver na tela, esse tweet fala da atração de investimento, divulga a moeda e o site que faz referência ao seu mote de campanha. E o que aconteceu depois? O valor dessa criptomoeda disparou no mercado com o endosso do Milei. Ela capitalizou ali coisa de mais de 4,5 bilhões de dólares e ela bateu um pico ali. E quando ela chegou ali perto da casa dos 5 dólares, os criadores despejaram a moeda no mercado, tiraram o dinheiro que eles lucraram com essa valorização e o valor da moeda virou pó. E aí o negócio começou a ficar muito louco. Assim que o Milei divulgou a moeda, uma série de ordens de compra foram feitas no mesmo horário, algo que indica até algum tipo de coordenação. A suspeita é que essas compras feitas assim que o Milei divulgou a Libra, elas foram feitas a partir de informações privilegiadas de gente que sabia que ele ia divulgar e o horário que ele iria divulgar, o que valorizaria ali o ativo. Mas os criadores da criptomoeda tinham 80% dos contratos na mão deles e o resultado disso é que milhares de pessoas tomaram prejuízo em relação a essa moeda simplesmente por conta do endosso do Milei. Há uma estimativa aí de 40 mil pessoas lesadas com perdas ali que passam dos 4 bilhões de dólares. E detalhe, isso gerou uma crise política gigantesca, uma parte da própria base do Milei ficou incrédula com o que ele tinha feito e o Milei tentou se corrigir, tentou se justificar para evitar qualquer problema e depois que ele apagou o tweet endossando a moeda, ele fez um outro tweet falando que não tinha conexão com o projeto, que não estava ciente dos detalhes e que depois de ver os detalhes ele decidiu apagar o tweet, mas assim, se ele não estava ciente, por que ele divulgou? Isso é loucura. E aí depois ele ainda emendou uma conversa fiada aí do discurso antissistema para pagar de desavisado, tentando sair, atacando depois dessa sandice inacreditável. E as questões inacreditáveis, elas não acabam por aí. O Milei ele foi dar uma entrevista ao Todo Notícias, que é um canal do grupo Clarim, é uma espécie de Globo News da Argentina, nessa última segunda-feira, e basicamente vazaram um trecho da entrevista que não foi ao ar, e que a entrevista ali ela é interrompida pelo assessor do Milei, o Santiago Caputo, e nessa interrupção dá para ver claramente que a entrevista foi armada. E aí eu vou colocar aqui na tela para vocês verem um trecho dessa entrevista para vocês entenderem o tamanho do inacreditável. Como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, dime. Claro. Claro, sí, obvio.
Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. Bom, gente, como vocês podem perceber, a entrevista claramente foi armada e o assessor ali do Milei, ele interrompe ali para poder dar uma orientação para o Milei, para ele não se enrolar judicialmente por conta de impeachment, e para o jornalista, que em tese ele não tinha que receber orientação do assessor do Milei. E aí nessa entrevista o Milei ainda solta uma outra pérola, que ele comenta que se você vai no cassino e perde o dinheiro, o problema é seu. Só que o problema é justamente o presidente do seu país fazer propaganda do cassino e falar que ele é bom, que é positivo, que você deve ir lá. Não é possível que ele seja tão tapado a esse ponto, ou o apoiador vai comprar um discurso como esse. Então, assim, evidentemente que isso gerou uma crise absurda, a oposição já fala em impeachment, o Maurício Macri, que tinha ali o movimento, o grupo político dele ali aliado ao Milei, já começou a soltar a mão dele, e as tentativas do Milei de se distanciar disso estão ficando cada vez mais fantasiosas, dado que agora estão mostrando as relações dos criadores da criptomoeda com o Milei e com a sua família. Inclusive, há supostas mensagens vazadas que indicam que um dos criadores da criptomoeda pagou a irmã do Milei para divulgar e que teria ali ela na mão uma espécie de suborno e que conseguiria fazer o que quisesse ali com o Milei. E isso está escalando de uma forma que pode se tornar imprevisível, dado que é um negócio muito sério o presidente do país divulgar um golpe que lesou milhares de pessoas nessa quantia aí absurda. E como resultado, o Milei ele também está sendo processado em tudo quanto é lugar, inclusive nos Estados Unidos, e o cenário que está colocado ali é imprevisível. A depender de como que isso vai escalar, pode até ser ali que ele sofra um processo de impeachment por conta disso, o que não seria nada absurdo. E aqui entra um ponto. O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre o governo do Milei foi sobre a excessiva empolgação de certos setores ali com ele por conta de afinidade ideológica. Uma parte importante desse setor de finanças aqui do YouTube, do Twitter, é de gente ali que segue a escola austríaca, o que garante ali uma certa afinidade com a figura do Milei. E muito desse discurso de empolgação com o Milei foi feito a partir de questões que não indicavam tanta empolgação assim. Por exemplo, os primeiros dados da Argentina que saíram, eles eram muito negativos. A Argentina ficou com um dado negativo ali até setembro. E tinha muita gente celebrando, falando que aquilo era bom, que aquilo era ótimo. E aí gente falando do superávit inicial ali do governo do Milei, sem perceber que aquilo ali era um efeito da inflação, e ignoraram isso. E foi justamente nessa época que eu resolvi fazer o meu primeiro vídeo sobre o caso e tudo mais. E o que eu falei? Ia ter gente passando vergonha com essa empolgação tão grande assim, de forma tão imediata em relação ao Milei. Não viram, essas pessoas não viam os aspectos estruturais da questão econômica argentina. Estava todo mundo abraçando uma narrativa ideológica que não tinha respaldo na realidade e não estavam vendo que a história é um processo e com o andar desse processo as coisas podiam ficar bem feias. E aqui entra esse comentário, né? Eu posso dizer o famoso eu avisei? Não. Mas com uma ressalva. Primeiro, por que eu não posso encher o peito para falar eu avisei? Porque eu estava falando sobre as políticas econômicas que o Milei está implementando. E eu afirmo aqui com relativa tranquilidade. Elas não estão dando certo e elas não vão dar certo. E o que eu sempre falo aqui, o problema da Argentina é um problema estrutural de falta de dólar em uma realidade em que a economia é altamente dolarizada e o país se endivida em dólar. Nessa combinação, você tem várias dívidas em dólar em uma situação em que você não tem dólar suficiente para pagar essas dívidas. Se isso não for resolvido, nada vai ser resolvido. A própria ida do Milei e da Argentina ali ao FMI para pedir dólar já mostra que essa questão não está resolvida. Na última menção ao Milei aqui no canal, eu mostrei que a balança de dólar da Argentina, ali, a balança de pagamentos, ela tinha ficado positiva em 2024, que era um relativo bom sinal. Mas por que ela ficou positiva em 2024? Por duas questões principais. A primeira é que a recessão ela provocou uma queda no consumo e, consequentemente, uma queda nas importações. E segundo, porque o Estado, no governo anterior, ele fez um gasoduto ali na região chamada de Vaca Muerta, que reduziu a necessidade de importação de gás natural. Esse gasoduto ele começou a ser feito no governo anterior, ele começou a operar a plena capacidade no governo Milei. Então isso reduziu a importação de gás natural, o que melhorou a balança de pagamento do país. E aí, mais um ponto, né? E o que eu falei também no final do ano passado? Assim que a economia bater no chão, ensaiar uma recuperação, mesmo que uma recuperação tímida, isso vai pressionar a balança de pagamento, vai pressionar a balança comercial e o país vai voltar a ter déficit em dólar. Se você pega a balança comercial da Argentina em janeiro, o que conta muito para essa dinâmica, ela teve um superávit, mas um superávit muito abaixo, muito menor, numa tendência de queda. As importações subiram quase 25% em
relação a janeiro de 2024. Se esse superávit aí virar um déficit, eles vão estar numa dificuldade muito grande. E como as políticas do governo do Milei estão dizimando a indústria do país, que é a melhor forma de aumentar a exportação e diminuir a importação, essas chances aí de recuperação estão indo embora. Então, meus amigos, todos os elementos apontam para uma não resolução da crise. E o governo sabe disso. E ele sabe tanto que ele está mudando uma série de institucionalidades ali no desespero para tentar trazer dólar. Ele está negociando um arroxo salarial para permitir aumentos de salário muito pequenos para segurar o poder de consumo dos trabalhadores. Por quê? Porque se o consumo aumenta, as importações aumentam e você tem uma sangria de dólar em um momento que você não tem reserva internacional para pagar as dívidas que você tem em dólar. E um momento também em que o dólar informal, o dólar paralelo, ele está subindo, o que eu também já tinha antecipado, e vai se desgarrando ali da cotação do dólar oficial, que é controlado pelo governo e manipulado pelo Banco Central, o que vai estourar lá na frente, igual aconteceu na época posterior ali do governo do Menem, na relação ali do tal do Corralito, né? Então, esse é o diagnóstico da situação deles e por isso eu não vou usar esse episódio aí do golpe de pirâmide que o Milei ajudou a promover com criptomoeda para botar um eu avisei na roda. Só que aqui eu faço uma ressalva em relação aos apoiadores e entusiastas. Será que essa defesa, a crítica aí vai continuar? Será que eles vão continuar apoiando? Nesse sentido, eu acho que cabe sim uma cobrança. O Milei não era o cara que estava transformando a Argentina numa Suíça? Será que ele é tão tapado assim que ele não viu que essa questão da criptomoeda era golpe? Ou será que tem mais? Em qualquer um dos cenários, a situação ainda é muito feia para ele. Se ele não sabia e divulgou sem conhecer os detalhes, igual ele está afirmando, ele passa por um imbecil que não tem a menor noção do que está divulgando, o que pega muito mal para ele e que mostra como que ele não sabe de nada do que ele está fazendo. É bom lembrar que o Milei ele é economista, ele não é possível ali que ele não tenha um pingo de raciocínio crítico para ver a possibilidade disso ser uma furada. E detalhe, ele já tinha promovido um golpe com criptomoeda antes, o que também indica um pouco essa limitação cognitiva sobre esse assunto. E um outro cenário também que é bem grave, que é bem mais grave, é que ele e o seu entorno saberem do golpe e terem tirado alguma grana com isso. Se isso for revelado, eu creio que a permanência dele na presidência fica insustentável e ele vai amargar ali uma renúncia ou impeachment e muita pressão ali e vai acabar caindo. De qualquer forma, fica a lição sobre a confiança cega em certas autoridades em relação a determinados assuntos. O Milei fez milhares de pessoas perderem dinheiro. Quantas outras mais estão perdendo aí confiando cegamente em certos comentários, em certas análises por aí? Muitas vezes toda essa sabedoria aí passada, ela pode ser um grande castelo de cartas que cai a qualquer momento e ter senso crítico é essencial para não cair em qualquer discurso pronto e palatável aos ouvidos. Para concluir, eu acho, até por conta dessa questão, o Milei ele pode rodar sim, mas eu não quero que isso aconteça. Eu quero que ele sobreviva tempo suficiente para mostrar que o plano dele é uma furada e para dar oportunidade para que isso seja discutido a sério sem rodeios. Se ele cair antes, pode ser a deixa perfeita para que certos discursos e práticas aí sejam preservados, com a justificativa de que não deu certo, de que o tempo não deixou dar certo, ou que ele caiu antes, ou que não foi aplicado direito, como assim a gente sempre vê nesses discursos. Enfim, gente, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.